Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Nesse vídeo de hoje, esse episódio de hoje da série do PC Gamer de Gelo, a gente vai ver como que são os testes para fazer, garantir um 100% de funcionamento, ou se não for 100%, o máximo que der, né? Garantir ao nosso nível de usuário doméstico de PC, como a gente pode fazer para garantir ao máximo que um hardware usado ele esteja bem. E esse hardware em questão é a RX 470 do PC Gamer de Gelo, fechou? O PC Gamer de Gelo tá aqui, ó, tá lá aqui, ó, do ladinho aqui, ó, tá descansando depois da bateria de teste que a gente fez no episódio passado. Então nesse episódio de hoje a gente vai ver todos os testes físicos e não físicos, ou seja, os testes de hardware em si e os testes de software que me fizeram falar assim, ó, não, essa RX 470 tá beleza. Espero muito que vocês gostem. Se gostar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se juntar à comunidade MW Informática, é muito importante. E avisando rapidamente para quem não chegou a cadastrar o seu e-mail ainda no link da descrição, primeiro link da descrição do vídeo, cadastra para poder participar da votação que vai definir qual aluno do método MW, meu curso de montagem e manutenção de PCs, quem é que vai receber esse PC Gamer de Gelo. Existe esse concurso cultural e quem se cadastrar nesse link de baixo vai poder participar dessa votação e ajudar o amigo talvez também, né? Além de também ficar por dentro das novas vagas que vão abrir do método MW, que vai ser semana que vem, galera. Então é isso aí, agora sim, vamos lá. Então galera, tirei a RX 470, tá na mão aqui, a gente pode ver. Pra quem tem o pensamento assim, bah Miguel, dá pra botar a mão nessas placas aí, dá pra botar o dedo direto na memória RAM, isso não dá curto, tem essas histórias de dar curto com a energia estática do corpo. Muito difícil hoje em dia eu pegar, chegar aqui, encostar num conector ou em cima de um capacitor e pá, ferrar com ele. É muito difícil, galera. As placas elas já estão com um nível de construção que é imune. A gente pode dizer que é imune a esse tipo de acontecimento. Mas igual, para descargos de consciência, a quem quiser, também não custa nada. Para quem tem casa de alvenaria, que é material, né, não madeira, pode já encostar o braço, a mão mesmo, na parede, assim, botar a mão na parede, pá, 2 segundos, beleza, já descarregou. Ou se não, em qualquer objeto metálico, sem pintura, botar a mão também, para fazer essa troca de elétrons que estão em excesso ali no teu corpo, já descarrega um passo para esse objeto metálico e já era, já pode botar a mão, ok? Primeiro teste inicial de hardware que a gente faz em uma GPU, quando a gente não sabe se ela está funcionando beleza ou não, é o teste de curto no setor de alimentação da placa. A placa de vídeo tem uma alimentação de 12 volts e 3.3 volts aqui no slot PCI Express, e algumas placas têm essa alimentação composta que é com um conector de 6 ou de 8 pinos, que é geralmente aqui no final da placa. Nessa aqui ela tem um conector de 6 pinos. Aí ó, conector de 6 pinos ou de 8, né? Aqui a gente tem a entrada direta da fonte de 12 volts, e aqui 12 e aqui 12 volts e também 3.3. Esse teste de curto-circuito é justamente para ver se nessa parte de alimentação da placa ela não está em curto. Porque se ela tiver com curto, nesses dois setores de 12 volts ou 3.3, esse curto ele pode passar para a placa-mãe. E aí a gente vai testar a GPU, mas na verdade pode também ferrar com a placa-mãe do sistema. Olha aí galera, a gente tem um conector de 24 pinos, que é aquele que vem a alimentação direta da fonte. Aqui naquele cabo gigante da fonte de alimentação vem a tensão de 3.3, 5 VSB, que é o standby, os 12 volts, e o aterramento, que são os cabos pretos. Todo cabo preto, que é a maioria que tem quase, é cabo de terra, 0 volts, aterramento. E essas tensões aqui, elas fazem um fluxo que vão para o aterramento. Passam em todo o circuito, todo o componente da placa-mãe que precisa, e isso sempre acaba voltando para o terra, mas do jeito certo. Então a gente tem essa alimentação que a placa-mãe recebe, placa-mãe, e lá no slot PCI Express, isso aqui que vem da fonte, esses 3.3 e os 12, eles passam aqui também, que vão para nossa GPU, vão aqui para a placa de vídeo, beleza? Alimenta 3.3 e 12. E vem aquele outro cabinho separado da fonte, de 6 ou 8 pinos, que nem a gente viu, que vem 12 volts direto na placa de vídeo também. É um cabo amarelo e preto, o amarelo são os 12 e o cabo preto é o aterramento. Esse teste de curto é justamente para a gente ver se a GPU ela não tem problemas nesse setor de alimentação. E esse teste, quando ele apresenta algum curto, quer dizer que algum componente que recebe essa alimentação de 12, nesse caso aqui, algum componente desse circuito, ele está queimado, ele está fechado. Ele faz com que esses 12 volts aqui se conectem aqui diretamente, faça uma ligação direta entre o terra. Isso que está errado. A mesma coisa aqui. Ou esses 3.3 ou esses 12, eles também podem estar com alguma coisa errada e fazer com que eles fiquem em contato com esse terra. E na hora que a gente for conectar e espetar isso aqui na placa-mãe, a placa-mãe também. O que não é para ter essa ligação de 3.3 ou 12 com aterramento vai passar para cá.
Pam. Então aqui na placa-mãe também vai ter essa ligação, que na teoria não pode. E o que acontece daí? Passo curto para a placa-mãe também. Pode ferrar com o slot, pode ferrar com um CPU que tem ligação direta sempre com o PCI Express 16. Isso por um acidente uma vez eu consegui fazer com o Ryzen 5400. No canal a gente chegou a ver e danificou. A linha X16 do Ryzen morreu só com adaptadores no PCI Express X1 que faziam um link lá pro chipset e tinha que passar pro chipset para daí ir pro CPU e conseguir ter vídeo. Então esse teste de hardware inicial é só para isso, para não correr risco de danificar o sistema de teste. Então vamos ver como é que faz. Então, voltando aqui na GPU, galera, o que a gente precisa fazer para testar? Para fazer esse teste, a gente vai precisar do multímetro. Nos bazares tem muito dos multímetros bem baratinhos, por 20 reais, 15, depende. Tem uns assim que são mais simplesinhos, tem até mais simples que isso aqui, uns amarelinho ou pretinho, já funcionam, já dá para fazer. Aí nesse multímetro a gente vai usar essa configuração, essa escala aqui, ó, chamada escala de diodo, de continuidade ou BIP. Ela tem esse desenho aqui, ó. Tem que procurar o mais semelhante a isso, ó. Tá? O símbolo de cima representa um diodo e de baixo é um sinal sonoro, né? Parece um símbolo de Wi-Fi. Então é isso, tá? Como é que funciona? Isso aqui é um teste para saber se tem continuidade, se tem ligação de um ponto A com um ponto B. Então se eles estão conectados, se consegue passar corrente elétrica entre um ponto e o outro, que é o cabo preto e o vermelho, ele vai dar um bip, ele vai apitar. E o valor que ele vai mostrar aqui, ó, vai ser 0 ou próximo de 0, que equivale à resistência que tem esse circuito aqui, que é 0 ohm. Estou ligando aqui metal com metal e dentro tem fio de cobre. São ótimos condutores. A resistência é quase nula, quase zero. Então ele fica mostrando um 001 aqui, ó. 000, beleza? Com isso aqui a gente vai fazer o quê? Cabo preto, ponta preta. Pode ser conectada aqui, ó. Pode ser escorada aqui assim no espelho da placa. Aqui em contato com o DVI, ó. Ou senão aqui no buraquinho de parafuso, ó. Pode colocar assim a ponta assim, ó, escorada, só para ter o contato com o metal. Um parafuso que também é aterramento, né? Tudo que tiver de carcaça assim metálica na placa, tudo isso está ligado ao terra da placa. Então essa ponta preta, que é o terra, vai ligado em qualquer coisa disso aí, vai em conexão com tudo isso, qualquer um desses pontos. Vou deixar aqui, ó. Beleza. Agora a ponta vermelha, que vai ser para testar os 12 e 3.3 volts, a gente vai colocar em pontos específicos, que são pontos padrões do PCI Express. Aqui nessa divisa do PCI Express, nos três primeiros pinos, esse e esse. Esses três primeiros, eles recebem 12 volts. O quarto pino é aterramento, é terra, e o oitavo pino entra os 3.3. Então nosso teste ele é assim, ponta preta aqui no aterramento, e eu vou conectar lá no primeiro pino do PCI Express, vou encostar a ponta vermelha. E a gente tem que cuidar que a nossa resistência aqui não pode dar zero, não pode apitar. Apitar pode até apitar, porque esses multímetros eles estão configurados que se tiver 50 ohms para baixo, 40, 45, 35, ele pode até apitar. Mas se não bater zero, não quer dizer que está como curto mesmo, tá? Então a gente tem que olhar aqui. Não pode apitar e não pode dar zero. Ó, 1200, 1300 ohms de resistência. Tá correto, eu tô aqui nos três primeiros que é de 12 volts. Tô no segundo, tá certo. Tô no terceiro, tá certo. Eu não preciso conferir os três, tá? Um só já basta, porque eles estão interligados. Vou colocar no quarto. Apitou, ó. Tá dando 001. Eu falei que o quarto terminal é aterramento, então ele tá certo. Ele é terra também, ele tá em conexão com as carcaças da placa. Não tem problema. Agora do quarto eu vou lá pro oitavo. 5, 6, 7, 8. Aqui, o oitavo que é o 3.3. Ó, como tem uma resistência menor, mas tá beleza, sem problema nenhum. 220 ohms. Não apitou, show. Não deu zero, não apitou, tá beleza. Aqui nessa região não tem curto. Se fosse só o PCI Express, essa placa tá beleza já. Só que aqui a gente ainda tem conector de 6 pinos. E isso aqui o teste é até mais fácil, porque o conector é maior. O padrão é assim, né? Dá para olhar pela fonte de alimentação também se quiser. Mas nesses conectores aqui, esse lado que tem a travinha, ele é o lado do aterramento. Esses três pinos que estão do lado da travinha, eles são terra. É o cabo preto que entra. E do lado reverso, os três de baixo aqui, entra os cabos amarelos, que são 12 volts. O que a gente tem que fazer é a mesma coisa. Eu posso colocar a ponta preta aqui na frente, no espelho da placa, aqui ó, e eu vou conferir nas três entradas de 12 volts se não vai apitar. Ó, eu liguei aqui nos três que são do aterramento, tá? Que são os três do lado da trava. Eles são terra, ó, tá dando resistência zero. Tá certo, né?
É terra com terra aqui, então tem ligação. Agora vamos nos outros 3 do outro lado. Ó, 1600, 1700 e apagou. Quando ele apaga assim e fica só o número 1, quer dizer que é infinito, uma resistência muito grande. E tá correto. Olha, ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, foi infinito. Tá certo. Não deu 0 e não apitou. Foi aumentando, foi ao infinito. Não deu 0, não apitou, tá correto. Então de teste prático assim de hardware, o que a gente pode fazer é esse tipo aqui. Isso para garantir que eu não vou estragar nada, né? Tá ok, a placa realmente dá para plugar no PC sem risco nenhum. Agora, outros aspectos que a gente pode cuidar da GPU usada é abrir ela, desparafusar todos os pontos e olhar como é que tá a limpeza, como é que tá o thermal pad, o estado de tudo. Se tem a presença do thermal pad ou não, se a pasta térmica está muito ressecada ou não. A gente já viu um vídeo no canal sobre exatamente essa placa aqui, quando eu fiz a troca de pasta térmica, etc. Vou deixar esse link na descrição desse vídeo, desse episódio 6 aqui, beleza? Então dá para passar para esse outro vídeo e ver como é que eu fiz, e já aproveita, já otimiza isso aqui. Lá naquele vídeo a gente também vê como é que eu fiz o BIOS Mode nessa placa para extrair o máximo dela. Então tá tudo lá. Vamos passar agora para conectar na bancada e fazer os testes de software para conferir o funcionamento dela. Então tá, galera, a GPU está instalada na bancada. Primeira coisa, preciso fazer, né, instalação dos drivers. Então vai lá no Google mesmo, digita Download Drivers AMD nesse caso. Baixei a versão disponível. Eu sempre prefiro baixar a versão que é com assinatura de drivers da Microsoft, que é nesse caso aqui, ó, para o Windows 10, não é a versão opcional, então não é a primeira. Eu não faço o download dessa primeira versão, e sim sempre essa recomendada com essa assinatura aqui, WHQL, que é com assinatura própria da Microsoft. A Microsoft viu essa versão de driver e falou, não, isso aqui realmente está ok para trabalhar no Windows. Então eu sempre pego essa aqui e não a opcional. Então só vou esperar terminar aqui. Então galera, os drivers instalados, GPU reconhecida. E agora eu vou passar aqui alguns programas para o PC que eu curto utilizar para fazer algum diagnóstico, um teste, para ver se realmente está operando 100% a GPU, tá? São eles, o GPU-Z, esse programa aqui, Formark, Heaven, Benchmark, o Formark versão ROG é um que eu conheci há alguns tempos atrás, e esse OCCT também que eu conheci há alguns tempos atrás, que eu gostei bastante dos métodos de teste que esse programa possui. Então, o primeiro programa que eu costumo utilizar depois de instalar os drivers é esse Tech Power Up GPU-Z. Ele é um programa que mostra as estatísticas, todas as características físicas do chip gráfico que a placa de vídeo contém. Então a gente tem desde o nome, que é o nome comercial mesmo, RX 470, que o consumidor vê lá na caixa escrito, a litografia, que é o processo de fabricação, processo de gravação dos transistores no silício do chip gráfico, 14 nanômetros, o tamanho do die, que é o tamanho daquela parte brilhosinha em cima do processador, a versão de BIOS que está instalada na placa, a identificação do dispositivo, o subvendor aqui, ó, a fabricante que está fazendo a placa mesmo, né? Que o chip gráfico é uma fabricante, AMD nesse caso, né? E o fabricante da placa inteira, né? Do circuito impresso, PowerColor. Quantas ROPs, DMUs, shaders, que são os Stream Processors, no quesito AMD, se fosse NVIDIA seria equivalente aos CUDA Cores, taxas de transferências, largura do bus de comunicação, 256 bits aqui nesse caso, o clock de operação da GPU e da memória. Então olhando isso aqui a gente só vai pegar as informações que o fabricante, nesse caso PowerColor, o que ele diz que a placa tem, qual a frequência que ela atinge, quantos gigas de memória tem, e vai fazer um checklist aqui para ver se tudo está realmente correto, porque às vezes uma placa que sofreu um BIOS Mode, ela vai ter algumas coisas alteradas, que podem sair um pouco dos padrões aqui. Uma coisa legal da gente verificar também, ó, é as linhas de PCI Express que a placa está operando e qual geração dela. Para testar realmente a gente tem que apertar nesse botãozinho aqui do ponto de interrogação e Start Render Test. Vai rodar um 3D basiquinho, não pesa muita coisa. A placa vai começar a trabalhar de fato e a placa vai trabalhar no PCI Express máximo que ela suporta. Nesse caso é o X16 na geração 2.0. Olha só, a primeira informação que aparece pra gente, ó, é o que a placa de vídeo suporta, e o segundo é o que a placa-mãe suporta. A placa de vídeo trabalha com geração 3.0 de 16 linhas, só que está trabalhando em 2.0 porque a placa-mãe da minha bancada mais antiga não tem geração 3.0 no PCI Express da minha placa-mãe. Por isso que está rodando em 2.0. Então não é o problema da placa de vídeo, sim da minha placa-mãe da bancada que me limita. Então ok, está rodando o 3Dzinho aqui. Vamos lá nos sensores. Os sensores vão mostrar pra gente, ó, qual clock está rodando, tanto do chip gráfico quanto da memória também, né?
a memória GDDR5 que tem aqui nesse caso Samsung. Temperatura, porcentagem de rotação dos fãs, a velocidade de rotação em RPM mesmo dos fãs, porcentagem de carga em cima do chip gráfico, quantos por cento que está pesando esse trabalho aqui desse render aqui. Às vezes bate 100%, às vezes menos, então é normal. Quanto que a placa está consumindo em watts, que está puxando da fonte, quanto de memória está usando, no caso desse momento aqui, né? Se eu estivesse rodando um jogo que está consumindo 2 GB, ele iria mostrar 2 GB aqui para mim. Então esse primeiro aplicativo ele só serve para um checklist, para ver se está realmente rodando tudo redondinho, né? Qualquer inconsistência que estiver fora das especificações do fabricante, eu já consigo ver aqui e notar. Feito isso, posso fechar e ok. Bateu as informações, show. Agora a gente passa para alguns testes de estresse mesmo. Teste de estresse de performance para ver se essa placa ela aguenta trabalhar pesado mesmo. Algumas placas, quando a gente instala os drivers e utiliza ela de maneira 2D, ou seja, trabalhando só na área de trabalho, rodando um Photoshop, trabalhando num Corel, alguma coisa do tipo, ou olhando vídeo do YouTube, é somente um setor, é uma área em si da GPU que é utilizado para a parte de 2D, não é algo tão pesado, então pode não apresentar problemas, olhando na área de trabalho, navegando em pastas, etc. Por isso que a gente costuma a fazer esses testes de benchmark, Riven Benchmark, e roda esses programas mais pesados no 3D mesmo, para de fato estressar o chip gráfico. Além do chip, vai estressar também o VRM da placa, que é a parte de fornecimento, é a parte da placa que recebe esses 12 volts aqui e lá no PCI Express que a gente viu antes, transforma para 1,5 volts que os chips de memória precisam. Então quando a gente faz esse estresse gráfico, a gente vai estar estressando tudo isso, o chip gráfico, o VRM que alimenta ele, vai realmente colocar todo o circuito aqui à prova. E aí que a gente tem, um dos mais conhecidos é esse aqui, o FurMark. O FurMark é, eu acho que disparado, um dos mais conhecidos para fazer teste de estresse. Ó, ele já mostra aqui a GPU 1 que ele detectou, RX 470. Eu quero rodar meu teste na resolução de Full HD, proporção 16:9, Full HD, que é o meu monitor aqui. E vamos fazer um GPU Stress Test, ó. Go! Ele vai rodar aí o olhão. O olho de Sauron. A gente pode ver lá em cima, ó. GPU Load 100%, Fan em 19% de rotação. Olha lá, a frequência da GPU tá rodando em 641 MHz. E a memória está rodando em 1650. O que acontece? Algumas GPUs, isso para mim não faz muito tempo que é novidade, mas algumas GPUs já tem até um próprio recurso de uma espécie de bloqueio, eu poderia chamar, que ao executar o FurMark, ela identifica na verdade esse processo, identifica o software FurMark e acaba capando, cortando o clock de operação. Porque é um teste realmente que estressa muita coisa, estressa muito o chip gráfico, então ela já pega e faz justamente isso. Corta a frequência pela metade para não causar muito estresse nela. Olha só que doideira. Então mesmo que esteja mostrando aqui 100% de carga, essa carga não é trabalhando no clock máximo. Por isso que o fan tá só 28%, ó, quase não gira rodando o teste aqui. A temperatura tá aqui agora 74 graus. Que não é uma temperatura perigosa. É um bom teste, do meu ponto de vista, e ele estressa bastante a placa mesmo. Principalmente quando a placa de vídeo em questão ela não chegar a cortar o clock dela assim, tá? Aí realmente ela vai sentir muito. E a gente pode deixar em teste isso aí 30 minutos, já é o suficiente. Para se tiver algum problema e aparecer algum artefato na tela, já é suficiente. Se a placa tá bichada, ela não vai precisar de muitas horas de teste para mostrar isso. Vou fechar aqui, ó. Vou fechar. Ó, isso que é importante, a gente primeiro abrir o GPU-Z também, né? Porque eu já sabia que o clock de operação dela é de 1210 MHz. E aqui no próprio teste de sensor a gente viu isso, que ela trabalha nos 1210, né? Então por isso que eu sabia que o FurMark estava rodando com a metade do clock, só 600 e pouco, porque eu vi aqui primeiro nas informações que o clock é 1200, né? Aí a gente pode usar outros testes também de benchmark, que são bem conhecidos, como o próprio Riven. Não pesa muita coisa, é uns 100 e poucos mega para fazer o download. E ele é como se fosse um jogo. A gente consegue customizar aqui o preset extremo. E é isso aí, ele vai pesar ao máximo que der na placa. Então aqui vai rodar o teste. Eu posso deixar rodando no tempo que eu quiser também, 1 hora, meia hora. É um tempo bacana. Aqui a gente já vê, ó, o clock da GPU atingindo os 1210 e o clock da memória atingindo 1650. O que tá beleza. Eu até sinto, não sei se vocês vão conseguir escutar, mas chega a dar um certo ruído da GPU trabalhando por conta do peso gráfico que tem. Mas eu acho que vai ser imperceptível. Não
dá para marcar aqui nas configurações do software também para fazer o teste em full screen, né? Que é a tela cheia. Então assim, deixando por esse tempo também de 30 minutos, 1 hora rodando o teste, se a gente tivesse um problema na GPU, dela não tá realmente 100% no hardware dela em si, os componentes, ao meio desse teste a gente ia ter uma tela azul, ia ter um travamento de tela, ia reiniciar a máquina, o teste mesmo podia travar, congelar a tela, ou poderia rodar o teste, mas a imagem poderia começar a se desconfigurar e gerar artefatos em alguns pontos. E os artefatos que eu digo são colorações que não tem nada a ver, geralmente alguns pontos em verde, alguns pontos do gráfico. Então na ocorrência disso aí realmente a GPU tá com problema, né? Um problema físico mesmo, que daí requer uma análise por um técnico para conseguir reparar, né? E também, passando desse tempo aí de 30 minutos, 1 hora de teste, já tá bacana, tá show de bola. Dá pra ficar mais tranquilo, a placa tá boa. Vou dar um ESC aqui, não precisa dar um ESC, lá em cima em Kit. Aí, ok. Um outro programa que eu descobri recentemente, achei bem legal, é esse OCCT, ou Oct, vou chamar de Oct. Ele tem um modo gratuito para se usar em home, assim, né? Usar em casa, usuário comum. E ele tem essas opções aqui, ó. Na verdade, ele é um programa não só de teste de GPU, mas também de todo o sistema operacional. Se eu quiser fazer um teste só de memória RAM mesmo, né, ou um teste de CPU, dá para fazer. Mas aqui, ó, nessas opções de testes, eu tenho essa opção de 3D, que vai pesar o chip gráfico da placa de vídeo, e eu tenho também a opção de teste de stress de VRAM, que vão ser só os 4 GB GDDR5 que vão ser colocados em stress. Então eu consigo fazer em um teste testar só o chip gráfico, e em outro teste consigo testar independentemente só as memórias da placa de vídeo, como se eu fizesse um diagnóstico de teste de memória RAM do Windows, né? Que é um teste só da memória RAM. Isso é legal, gostei nele nesse ponto. Então a gente pode, por exemplo, escolher a porcentagem de uso, de quantos por cento vai testar essa memória, vou deixar em 80% ou 82%, tanto faz, da RX 470. Aperta no botão play, tem uma certa propagandinha, dá pra comprar ele por $5, ó, pra acabar a propaganda, que não é muito também, né? E o play de novo. Aí ele vai começar a rodar um teste de 1 hora, ó. Então, como eu pedi pra usar tantos por cento da VRAM, são 4 GB de VRAM, ó. Tá usando 3.4. E conforme for rolar alguma inconsistência aqui, ele já vai botando para nós aqui os erros que vão aparecer. Quantos erros, né? E aí, na presença de algum erro, que deu alguma falha de memória. E a gente já pode ficar ligado que o negócio não tá 100%. E ainda me dá todo um relatório na lateral aqui. Do sistema todo, ó, do processador, a placa-mãe, a placa de vídeo, temperatura dela. Lá em cima também gráfico, por exemplo, uso, porcentagem de uso. Tá marcado aqui o uso de CPU, beleza. Aqui embaixo eu posso marcar outra coisa, ó. O uso de GPU, posso marcar o uso de controlador da memória da GPU, que fica oscilando aqui, ó, dá pra ver? Vai fazer um teste de memória, o controlador de memória da GPU vai ter que estressar em alguns momentos, né? E o bacana é que isso aqui, ele realmente tem muitas divisas, vários sensores específicos de dentro do chip gráfico, que às vezes a gente nem faz ideia que existe. E acaba, na verdade, junto com o próprio aplicativo, aprendendo outras coisas, né? Outros quesitos que existem nesse componente. Cancelar o teste aqui, voltar, é o teste do 3D, ó, marcar aqui detecção de erro, limite de uso da GPU, 100%. Shader Complexity, complexidade de shaders, é o tanto que pode pesar esse teste, né? Tem 8 níveis. Nível 3 aqui está dizendo como fez uma configuração padrão razoável. Vou meter um 5. Rasgar a GPU. Play. Ó, vai fazer um teste durante 1 hora. E, ó, GPU Utilization foi lá para 100% diretão agora. Antes ele ficava oscilando aqui, né? Essa linha azul mais clara. Ficava oscilando, agora tá diretaço lá, ó. Agora deu umas quedinhas, mas fica lá jogando na casa do 100%. Então também a gente fazer esse teste aqui rodando por 1 hora sem aparecer nenhum erro de diagnóstico, também tá perfeito. É o que a gente quer, né? Agora aparecer algum errinho aí, ou dar alguma tela azul, provavelmente no meio, travar o PC, já é algum problema físico que a gente pode ter também na GPU e comprou ela usada aí, tem tempo para devolução, melhor já pegar e devolver, passar esse negócio aí. Não ficar, porque tem chances de logo estourar na tua mão, e daí já era, né? E por último, esse outro que eu descobri há alguns tempos, o Formark versão ROG Edition, ele tem vários tipos de teste 3D, em alguns deles a gente pode até escolher quantos por cento de RAM utilizar também, qual quantidade de RAM utilizar, de VRAM, né, a memória de vídeo dedicada. Posso escolher qual API gráfica utilizar também, ou Vulkan ou OpenGL. Por exemplo, ó, usar junto Formark mais 3.2 GB de VRAM no OpenGL, vou deixar marcado ele. Resolução, pode ser Full HD, Full Screen pode ser. Informações no display, beleza, ó. E outro negócio legal, Enable Artifact Scanner, um scanner de artefatos.
Se der algum artefato, ele vai habilitar e vai mostrar pra gente. E gráfico de GPU monitor, também quero. Stress test. Aí galera, uma tela maluca aí, é um outro olho aqui maluco. Ó, aqui em cima a gente tem um contador de artefatos, fazendo scan de artefatos, 0. Aqui mostra os frames, porcentagem de uso, temperatura. Aí tem o gráfico de temperatura aqui também. E vai rodando o teste, né? É bem doideira isso aqui. Parece uma coisa simples, só um scannerzinho aqui, né? Um radar rodando, mas pesa muito. O esquema que isso aqui é programado, né? É que faz pesar muito. Então isso aqui também eu recomendo o uso durante 30 minutos. Já é muito bacana pra gente ver se a GPU tá nos conformes ou não, né? E lembrando, quanto mais a gente testar por mais tempo, né? Aumenta a assertividade do nosso teste. De dizer que realmente, ó, a GPU, realmente, cara, tá boa. Eu testei meia hora nesse aqui, testei meia hora no outro, testei mais meia hora no outro full mark, já deu 1h30 de teste, testei mais 1 hora aqui no outro, no OCCT, umas 3 horas de teste, deixar uma madrugada rodando, ou... É um serviço realmente de tu ir ali, configurar, deixar rodando o tempo, né, e fazer outras atividades, né. Aí acaba não sendo uma coisa ruim, assim, de demorar tanto. E já ajudam em estar garantindo que essa placa que a gente comprar usada não tá ruim mesmo, dá pra ficar, ou senão despacha ela, né. Então basicamente isso tudo que definiu, galera, é a RX 470 ficar no PC Gamer de gelo, no final das contas, né? Resumindo a história. E tá também ajudando e possibilitando a gente conseguir ter batido o orçamento do desafio. Se não fosse esse achado aqui, olha, tinha andado pra trás o negócio. Ou nós tinha colocado uma RX 550, que ia limitar muito também a performance, e daí não ia bater os requisitos de teste da gameplay. Então é isso aí, galera. A metodologia de teste. Outra coisa que eu não cheguei a comentar antes, né? Voltado à parte de hardware, é fazer um simples teste de todos os conectores, todas as saídas de vídeo também na GPU. O DisplayPort, os HDMIs, DVI se houver. É bacana ter um monitor com várias entradas de vídeo para poder testar todas as saídas da GPU também. Que pode ocorrer de uma saída de vídeo funcionar e outra não, tá? E quando uma saída de vídeo funciona e outra não, pode indicar falhas parciais no chip gráfico ou nas memórias de vídeo também. Por isso que é interessante fazer os testes na saída de vídeo em todas as portas, se possível. Ah, Miguel, mas meu monitor só tem um tipo de entrada, só tem um VGA ou só tem HDMI. Como é que eu vou testar tudo? Aí, para quem quiser, eu aconselho, até para quem pensa em trabalhar com diagnóstico e teste de hardware, né? Porque tem gente que trabalha como um mercado de ações, só que de peça, né? Compra mais barato, testa, ajeita e revende, né? Então, assim, ó, isso aqui é válido, tá? Esses adaptadores de vídeo, ó, por exemplo, HDMI para DVI, um HDMI para VGA, outro HDMI para DVI, ó, o cabo, DisplayPort para VGA. Então esse tipo de adaptador é muito bem-vindo para poder justamente testar todas as saídas de vídeo da GPU. Então com isso aqui não tem desculpa, né? É um investimento que eu acho interessante para poder deixar também o trabalho mais garantido ainda, tá? E agora sim, é isso, galera. Eu acho que é uma boa, uma ótima bateria de testes para garantir um funcionamento legal da GPU, tá? E agora sim, esse foi o nosso último episódio da série do desafio do PC Gamer de gelo, galera. Tá aí ele, coitadinho, parado, né? Sem a GPU dele. Logo recoloco aí, tá tudo certo. Lembra mais uma vez, galera, para participar da votação, para decidir, para ajudar a decidir qual aluno do Método MW vai ganhar esse PC. Primeiro link da descrição para ficar ligado nas últimas vagas desse ano do Método MW, que é o meu curso de montagem e manutenção de PCs. Primeiro link da descrição também. Muito obrigado por terem assistido até aqui, galera. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, até a próxima série e valeu!